Eu queria dizer para vocês, depois de cumprimentar minha querida companheira Janja, depois de cumprimentar o companheiro André Corrêa do Lago, depois de cumprimentar o Simon Still, secretário executivo da Convenção de Quadros das Nações Unidas, depois de comentar todos os representantes da ONU aqui presentes, os nossos governadores, os nossos senadores, os ministros do meu governo e minhas ministras, eu queria dizer para vocês que é muito difícil falar sem que antes a gente possa homenagear o povo do Pará. Vocês que vieram de outros países para participar dessa convenção, vocês, por favor, prestem muita atenção, que vocês vão participar de um evento num estado que tem um povo maravilhoso. Vocês vão ver homens e mulheres muito alegres, muito educados, que vão cuidar de vocês aqui nessa cidade como vocês jamais foram cuidados. Eu quero agradecer a minha equipe da Casa Civil, representada pelo recorte ao governador Helder Barbalho, pela realização dessa proeza de fazer a COP no coração da Amazônia, no estado do Pará e na cidade de Belém. Tirem proveito dessa cidade, tirem proveito da alegria, tirem proveito da beleza e tirem proveito da alegria, do charme, do carinho e do amor de homens e mulheres que vão receber vocês. Sobretudo, tirem proveito da culinária do Pará. Tirem proveito. Aqui vocês vão comer comida que vocês não comeram em nenhum lugar do mundo. Talvez o melhor peixe. E não se esqueçam de comer a maniçoba. O tradutor pode traduzir direito aí, porque maniçoba, que nós estamos numa disputa entre o Pará e o Rio de Janeiro e Bahia, para ver qual é a maniçoba melhor. E queria dizer para vocês que fazer a COP aqui é um desafio tão grande quanto a gente acabar com a poluição do planeta Terra. Seria mais fácil ter feito a COP numa cidade acabada, numa cidade que não tivesse problema. E nós resolvemos aceitar o desafio de fazer a COP no estado da Amazônia para provar que quando se tem disposição política, quando se tem vontade e quando tem compromisso com a verdade, a gente prova que o homem não tem nada que seja impossível para ele. O impossível é a gente não ter coragem de enfrentar desafios. Portanto, meus parabéns a vocês, delegados e delegadas, representantes de governos e ao povo do Pará. Parabéns por darem a todos nós essa lição de civilidade, essa lição, diria, de grandeza humana, provando que se os homens que fazem guerra tivessem aqui nesta COP, eles iriam perceber que é muito mais barato colocar 1,3 trilhão para a gente acabar com o problema que mata, do que colocar 2,7 trilhões para fazer guerra como fizeram no ano passado. Há mais de 30 anos, na cúpula da Terra, os líderes do mundo se reuniram no Rio de Janeiro para debater o desenvolvimento e a proteção do meio ambiente. Naquele momento, o multilateralismo vivia seu ápice. O mundo adentrava a chamada década das conferências, da qual emergiram as grandes bússolas que guiaram a humanidade ao longo dessas 3 décadas. Entre elas,
estão o conceito de desenvolvimento sustentável e o princípio das responsabilidades comuns mais diferenciadas, legadas vivos do Rio de 92. Hoje, a Convenção do Clima retorna à sua terra natal. Ela faz o caminho de volta para recuperar o entusiasmo e o engajamento que embalaram o seu nascimento. Pelas próximas 2 semanas, Belém será a capital do mundo. Governadores, prefeitos, parlamentares, cientistas e organizações da sociedade civil farão parte desse grande esforço coletivo em prol do planeta. Trazer a COP para o coração da Amazônia foi uma tarefa árdua, mas necessária. A Amazônia não é uma entidade abstrata. Quem só vê floresta de cima desconhece o que se passa à sua sombra. O bioma mais diverso da Terra é a casa de quase 50 milhões de pessoas, incluindo 400 povos indígenas, dispersa por 9 países em desenvolvimento que ainda enfrentam imensos desafios sociais e econômicos. Desafios que o Brasil luta para superar com a mesma determinação com que contornou as adversidades logísticas inerentes à organização de uma conferência desse porte. Quando vocês deixarem Belém, o povo da cidade permanecerá com os investimentos de infraestrutura que foram feitos aqui para receber vocês. E o mundo poderá, enfim, dizer que conhece a realidade da Amazônia. Nos dias que antecederam essa conferência, chefes de Estado e de governo, ministros de Estados, representantes de organizações internacionais e da sociedade civil se reuniram na cúpula de Belém pelo clima. Lançamos o Fundo de Florestas Tropicais para Sempre, um mecanismo inovador que angariou num só dia 5 bilhões e 500 milhões de dólares em anúncios de investimento. Adotamos compromissos coletivos sobre o manejo integrado do fogo, o direito à posse da terra por povos indígenas e tradicionais, a quadruplicação da produção de combustíveis sustentáveis, a criação de uma coalizão sobre o mercado de carbono e o alinhamento da ação climática ao combate à fome e à pobreza. E mais, é a luta contra o racismo ambiental. A cúpula de Belém foi o ponto de chegada de um caminho que o Brasil convidou a comunidade internacional a percorrer ao longo de suas presidências no G20 e nos BRICS. A síntese dos elementos que recolhemos dessa trajetória está contida no chamado Ação que lançamos após a cúpula, o título de contribuição aos debates na COP e além dela. A mudança do clima já não é uma ameaça do futuro, é uma tragédia do presente. O furacão Melissa, que fustigou o Caribe, e o tornado que atingiu o estado do Paraná e o sul do Brasil, deixaram vítimas fatais e um rastro de destruições. Das secas e incêndios na África e na Europa, as enchentes na América do Sul e no Sudeste Asiático, o aumento da temperatura global espalha dor e sofrimento, especialmente entre as populações mais vulneráveis. A COP30 será a COP da verdade. Na era da desinformação, os obscurantistas rejeitam não só as evidências da ciência, mas também os progressos do multilateralismo. Eles controlam algoritmos, semeiam o ódio e espalham o medo, atacam as instituições, a ciência e as universidades. É momento de impor uma nova derrota aos negacionistas. Sem o Acordo de Paris, o mundo estaria afadado ao aquecimento catastrófico de quase 5 graus até o fim do século. Estamos andando na direção certa,
mas na velocidade errada. No ritmo atual, ainda avançamos rumo a um aumento superior a 1,5 graus na temperatura global. Romper essa barreira é um risco que não podemos correr. Queridas amigos e queridos amigos, nosso chamado à ação está dividido em 3 partes. Na primeira parte, faço um apelo para que os países cumpram os seus compromissos. Isso significa formular e implementar as contribuições nacionalmente determinadas, ambiciosas, assegurar financiamento, transferência de tecnologia de capacitação aos países em desenvolvimento e dar a devida atenção, adaptação aos efeitos da mudança do clima. Na segunda parte, conclamo os líderes mundiais a acelerar a ação climática. Precisamos do mapa do caminho para que a humanidade, de forma justa e planejada, supere a dependência dos combustíveis fósseis e reverta o desmatamento e mobilize os recursos para esses fins. Avançar requer uma governança global mais robusta, capaz de assegurar que as palavras se traduzam em ações. A proposta de criação de um Conselho do Clima, vinculado à Assembleia Geral da ONU, é uma forma de dar a esse desafio a estatura política que ele merece. Na terceira parte, convoca a comunidade internacional a colocar as pessoas no centro da agenda climática. O aquecimento global pode empurrar milhões de pessoas para a fome e a pobreza, fazendo retroceder décadas de avanço. O impacto desproporcional da mudança do clima sobre mulheres, afrodescendentes, migrantes e grupos vulneráveis deve ser levado em conta nas políticas de adaptação. É fundamental reconhecer o papel dos territórios indígenas e de comunidades nacionais nos esforços da mitigação. No Brasil, 13% do território são áreas demarcadas para os povos indígenas. Talvez ainda seja pouco. Uma transição justa precisa contribuir para reduzir as assimetrias entre o norte e o sul global, forjadas sob séculos de emissões. A emergência climática é uma crise de desigualdade. Ela expõe e exacerba o que já é inaceitável. Ela aprofunda a lógica perversa que define quem é digno de viver e quem é digno de morrer. Mudar pela escolha nos dá a chance de um futuro que não é ditado pela tragédia. O desalento não pode extinguir as esperanças da juventude. Devemos aos nossos filhos, aos nossos netos, a oportunidade de viver em uma terra onde seja possível sonhar. O xamã Yanomami, Davi Copenaua, diz que o pensamento na cidade é obscuro e esfumaçado, obstruído pelo ronco dos carros e pelo ruído das máquinas. Eu espero que a serenidade da floresta inspire em todos nós a clareza de pensamento necessária para ver o que precisa ser feito. Uma boa COP e muito obrigado.